todos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Você que tem perseverado aí conosco, estamos aqui no segundo dia da nossa campanha de jejum e oração, 21 dias para liberar fé, amém? E esse será um tempo da gente desfrutar do sobrenatural. Já temos até alguns testemunhos já de coisas que o Senhor tem começado a fazer já no início da nossa campanha, e é só o início, amém? Se é verdade aquilo que a palavra de Deus fala, que é melhor o fim que o começo de todas as coisas, então se prepare, meu irmão, se prepare para ser surpreendido nesses 21 dias, amém? Quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 13. 1 Pedro, capítulo 1, verso 13. Está aí na sua projeção também, na sua tela, do seu smartphone. Está escrito: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que vos foi, que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então agora a gente vai fazer a confissão desse versículo, amém? Então eu vou falar e você vai repetir logo após mim. Fala assim: eu cinjo o meu entendimento, guardando a minha mente com as boas novas do Evangelho. Não permito que a minha mente se encha com pensamentos de morte, mas a cerco com pensamentos de vida. Eu firmo na esperança que me foi dada pela revelação da graça em meu Salvador Jesus Cristo. Sou filho, sou amado, sou cheio do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Que grande alegria, né? A gente está começando hoje o nosso segundo dia, na verdade, terça-feira, estamos aí no nosso segundo dia de jejum. Eu quero convidar você, antes de mais nada, para que você prepare esse ambiente, né, aí da sua casa, né? Os irmãos aqui já declararam a palavra, né? Você confessou a palavra, né? Nós lemos o versículo do dia, né? Mas eu quero que você, né, tenha um ambiente preparado, né? Porque eu tenho certeza que todas as vezes que você, em algum momento da sua vida, teve que receber alguém importante na sua casa, você organizou a sua casa, não é verdade? Então, de repente, não sei, um parente seu, né, muito importante para você, que você ama muito, e que de repente você ficou anos sem encontrar esse parente seu, esse familiar seu. Por exemplo, seu avô, né? Fazia anos que você não encontrava o seu avô. Aí de repente o seu avô, que te ajudou tanto ao longo da sua vida, vai e marca com você e fala: olha, semana que vem eu vou te encontrar, né, tal dia, eu vou aí na sua casa. E o que você vai querer fazer? Eu tenho certeza que você vai preparar a sua casa para honrar a chegada do seu avô. Não é verdade? Então, de certo, você vai de repente consertar coisas que estavam quebradas na casa, você vai limpar bem a casa, né? Você vai se vestir melhor, né, do que eu de costume. Se tiver uma lâmpada queimada, você vai querer consertar a lâmpada ali e tudo, para honrar a chegada do seu avô. Agora preste atenção numa coisa, meu irmão: você precisa honrar a chegada da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é maior, a palavra de Deus é superior, a palavra de Deus é o próprio Deus. Por isso que o apóstolo João começa o seu evangelho dizendo que no início era o verbo, no início era a palavra. Cristo Jesus é a palavra. Uma peculiaridade a respeito da palavra de Deus que pouca gente pensa é a seguinte: a palavra de Deus é a única palavra que, quando é ministrada, aquele que está dizendo, porque a palavra de Deus não é minha, amém? Nós não estamos aqui para ministrar a nossa palavra, mas para ministrar a palavra de Deus. Quando eu falo a minha palavra para você, chega apenas a minha voz aos seus ouvidos. Eu não chego até você. Mas quando a palavra de Deus é ministrada,
não é apenas uma voz que você recebe do próprio Deus, porque Deus acompanha a sua palavra. Então, quando você é exposto à palavra de Deus, você recebe mais da parte de Deus. Você é ministrado pela própria pessoa de Deus, que é a palavra viva dele. Amém? Por isso, fique em pé, você que está aí na sala de sua casa, por um instante. Quero pedir para que você, fique posicionado, com essa disposição do seu coração para receber essa palavra. Amém? Todas as vezes que nós recebemos alguém importante também, geralmente a gente se levanta, não é assim? Então faça isso agora, Então por alguns segundos, coloque a mão no seu coração e fala para o Senhor: Senhor, ministra no meu coração, ministra na minha vida. Fala para o Senhor, fala: Senhor, eu quero receber de Ti, eu quero receber dessa palavra viva que é o Senhor. Ministra na minha vida, Senhor. Fala para Ele, fala: Senhor, eu creio, por isso que eu declaro desde já que essa palavra vai me transformar, que essa palavra vai me edificar, que essa palavra vai me consolar, que essa palavra vai me preparar, ó Deus, para todas essas bênçãos extraordinárias que o Senhor me chamou para desfrutar nesses dias, nesse tempo de jejum, nesse tempo de liberar da fé, para nos apropriarmos de todas as grandes, poderosas e preciosas promessas que o Senhor tem para nós e que nós desfrutaremos nesses dias, em nome de Jesus. Diga amém aí na sua casa. Amém? Pode se assentar, por gentileza. Aleluia, glória a Deus, amém? Eu não sei se você conseguiu comprar o livro, Alguns irmãos solicitaram o livro, Quero dizer para os irmãos que até quarta-feira, eu vou poder falar para os irmãos também que tem mais alguns outros exemplares, tá bom? Então, amanhã, na quarta-feira, nós vamos ter o culto presencial às 18h30, tá bom? Você venha para cá às 18h30 e nós vamos ter um momento intenso de oração, de louvor. Vamos investir bastante tempo, tá bom? E aí você vai acompanhar a transmissão justamente aqui no prédio, da igreja, Então, você vem para cá para estarmos juntos em oração. Lembrando, que você deve vir de máscara, amém? A gente vai fazer esse controle aqui na entrada. Se você esquecer, a gente vai dar uma para você, amém? Então, vem estar conosco, Amanhã vai ser uma grande bênção a gente fazer isso juntos. Mas se você não puder estar conosco, acompanhe do jeito que você está acompanhando agora, amém? Vamos lá. Então, e último detalhe a respeito do livro. Se você não quiser comprar o livro impresso, a gente tem alguns ainda. Amanhã eu falo para os irmãos quantos que é possível a gente vender. Você pode comprar também no formato digital, Basta você pesquisar aí na Amazon. E aí você deve usar um aplicativo gratuito da própria Amazon para você baixar o livro e ler o livro. Aí você pode ler o livro, no seu dispositivo aí, seja um celular ou um tablet, O nome do aplicativo é Kindle, Se você não está familiarizado com isso, você pode perguntar para o seu pastor de rede que ele informa para você em nome de Jesus. Amém? E eu sei que às vezes alguns irmãos ficam esperando que a gente invista tempo em oração aqui, mas a ideia é de você participar da oração agora há pouco, como você participou 15 minutos atrás, junto com o seu pastor de rede, não foi isso? Então, se você é da rede, dos teens, você vai lá no perfil do Instagram, dos Radicais Teens. Se você é da rede aí dos jovens, vai lá no perfil dos Radicais Recife, com o obreiro Thales, Radicais Teens com o obreiro Rafael, os adultos radicais, do pastor Adriano, e tem os adultos radicais do pastor Ronaldo, e tem também, a minha esposa aí que cuida, dos Radicais Kids. Você vai lá no perfil, então você participou, eu acredito, amém, agora mesmo, antes da nossa live, amém? Então vamos lá. Na lição de hoje, o pastor Luiz, ele compartilha conosco a respeito da essência do cristianismo. É muito importante que você tenha clareza da essência da nossa fé, amém? E antes de mais nada, eu já digo para você o seguinte, que o ponto central do Novo Testamento é que Cristo substituiu a lei, amém? Ele veio para ser justamente essa lei interior. Havia uma lei exterior que dependia de obras naturais do homem, que o homem nunca conseguia corresponder. Mas agora existe a lei do Espírito, da vida, entende? Que não é uma lei de ordenanças, que não é uma lei de troca, de barganha, mas é uma lei de você se voltar-se para o Senhor que reside em você, amém? Essa é uma grande verdade. Só que, infelizmente, muitos acabam sendo seduzidos a transformar a vida cristã numa religião. Só que a vida cristã
nada mais é do que Cristo. Amém? A vida cristã é Cristo. Por isso que Jesus disse, né? Você lembra lá em João 14? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você quer ter vida cristã? Tenha a Cristo. Olhe para Cristo, invoque a Cristo, seja cheio de Cristo, sabe? Fique fixado em Cristo Jesus. A questão é Ele, é a pessoa dele, é a obra dele, é a ministração dele, é a vontade dele, é o enchimento dele, é a confiança nele, é a dependência nele, é o descanso nele. Entende? Essa que é a essência da nossa fé. Mas às vezes alguns podem achar estranho e perguntar: pastor, mas espera aí, o cristianismo não é uma religião? Não é uma religião. Eu sei que quando eu digo isso, tem alguns irmãos que ficam confusos, especialmente os mais novos na fé. Veja, quando alguém de fora do nosso meio pergunta: qual que é a sua religião? Não tem problema você falar: não, eu sou cristão, ou eu sou evangélico, né? Ou cristão evangélico, ou algo do tipo, falar eu sou crente, né? Para já chocar logo, né? Que quando você fala crente, a pessoa já até assusta, fala: ai meu Deus, esse deve ser um radical crente, né? E nós somos radicais mesmo, né? Todas as nossas redes têm radical no nome, né? Então tem adultos radicais, tem os jovens radicais, os teens radicais, os kids radicais, todo mundo radical aqui. Então, quando alguém pergunta para efeitos de pesquisa ou de informação para as pessoas de fora, a gente acaba concordando, dizendo que essa é a nossa religião. Mas por que eu digo para você que cristianismo não é religião? Cristianismo não é religião no sentido absoluto da palavra. Como assim, pastor? Veja, toda religião, ela tem um princípio básico. Toda religião, ela ensina como que o homem pode chegar até Deus. Porque de onde vem a palavra religião? Essa palavra até de origem latina, né? É como se fosse religare, né? É como se fosse uma religação. Então o homem está separado de Deus, esse é um conceito verdadeiro. Porém, a ideia da palavra religião é o seguinte: o que eu preciso fazer para me reconectar com Deus? O que eu preciso fazer, realizar? Que obras eu tenho que ter? Que condição do meu caráter eu preciso desenvolver para merecer essa reconexão, para merecer essa religação? Essa que é a ideia de religião. E quando você entende o evangelho da graça de Deus, você descobre que o cristianismo, a verdadeira fé cristã, não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Então, veja, o que a nossa fé ensina de fato, o cristianismo? Ensina o seguinte: como que Deus veio até você. A religião ensina como que você pode ir até Deus. Mas a questão não é essa. O que Jesus disse para os discípulos? Não fostes vós que me escolhesse a mim, mas eu vos escolhi para que vades e deis frutos, e frutos que permaneçam. Amém? Então observe, a iniciativa foi divina. Deus que tomou a iniciativa de fazer essa obra de salvação. O Pai que tomou essa iniciativa de enviar o próprio Filho. Isso não é ideia humana. Entendeu isso? Então, foi o Senhor quem fez. E Ele não olhou para o nosso merecimento, para o nosso mérito. Até porque nós não temos. Ele viu os nossos pecados e veio mesmo assim. Por isso que não tem glória nenhuma em nós. A glória é somente dele. Amém? Então, a essência do cristianismo é justamente essa. O cristianismo ensina como que Deus veio ao nosso encontro, que é o inverso da religião. Então, nós entendemos o que é a religião entendendo um pouco do judaísmo. Porque o judaísmo é a única religião dada por Deus, de fato. Entende? O judaísmo é a religião dada por Deus, né? Então o Senhor começou a partir de Abraão e o Senhor organizou, vamos assim dizer, essa religião por meio de Moisés. E quando essa religião, a religião judaica, foi formalizada através de Moisés, ali que foi estabelecido de fato a lei, né? Mais precisamente em Êxodo capítulo 20. Então observe, por que a gente fala que o judaísmo é religião? E é uma religião dada por Deus. Porque uma vez que nós temos o judaísmo como essa religião verdadeira, que foi dada por Deus, então nós podemos estabelecer um padrão. Então quando a gente entende o judaísmo, que é uma religião verdadeira, inclusive dada por Deus, nós podemos usá-la como referência. Ou seja, todas as outras religiões, elas são a tentativa de imitação da única religião verdadeira, que de fato foi dada por Deus, que é a imitação do judaísmo. Mas qual que é o fundamento do judaísmo? O judaísmo, ele está fundamentado
na capacidade do homem de fazer coisas para se aproximar de Deus. Mas o cristianismo é o inverso, está fundamentado nessa graça maravilhosa, nessa bondade, nesse perdão de Deus fazer tudo para vir ao nosso encontro. Uma coisa é o que o homem pode fazer para se encontrar com Deus, mas uma outra coisa superior, muito mais bela, muito mais graciosa, cheia de bondade e misericórdia, é o que Deus faz para vir ao nosso encontro. Amém? Então essa é a grande diferença da nossa fé em relação ao judaísmo. Pois bem, eu disse para você que então o judaísmo serve de referência. E o judaísmo, como padrão, ele possui 5 características básicas. Quantas características? Fala aí da sua casa para ouvir. 5. Amém? Então eu quero compartilhar com você, brevemente sobre essas 5 características, para a gente terminar dentro do nosso horário. Inclusive eu pergunto aqui para confirmar aqui a hora que eu não olhei no início, viu, Júlio? Tem quantos minutos que a gente está fazendo a transmissão? Tem 7? 17, já passaram 17 minutos, né? 18 agora, então vou considerar que passou 20. Então eu tenho mais 40 minutos, é isso mesmo, né? Tá bom, então ótimo, vai dar tudo certo. Bem, então a primeira das 5 características básicas do judaísmo, você me entendeu? Amém? Você me acompanha? Amém? Você que está aí de casa, fala amém, bem alto para o ouvido aqui da transmissão. Aê, aleluia, acho que eu estou quase ouvindo, vamos lá. Então veja, uma vez que o judaísmo é a única religião verdadeira de fato, que inclusive foi dada por Deus, se nós entendermos essas 5 características básicas do judaísmo, nós vamos entender o que nós não devemos ser. Entendeu isso? Porque se a religião é o que o homem faz para se aproximar de Deus, e o cristianismo é o que Deus faz para se aproximar dos homens, você percebe? É uma questão de característica inversa. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos mostrar os 5 pontos básicos, as 5 características básicas do judaísmo como referência de religião, para saber qual que é a essência do cristianismo, que é uma oposição à religião. Amém? Então a primeira característica básica do judaísmo é o templo. Amém? Se tiver alguém perto de você, fala para ele aí, para te ajudar a lembrar. Fala, olha, a primeira característica básica do judaísmo é o que, Thales? Aleluia, é o templo. Então no Velho Testamento, Deus, ele não habitava em qualquer lugar. No Velho Testamento, Deus habitava em um país específico, chamado Israel. Porém, Deus não habitava somente, de maneira objetiva, no país, de forma, diversificada. Não, ele habitava ainda numa cidade específica desse país que é Israel. E qual cidade que ele habitava? Ele habitava na cidade de Jerusalém. Só que Deus, além de não habitar em qualquer lugar, habitar no país chamado Israel, além de não habitar em qualquer lugar, habitar no país chamado Israel, habitava numa cidade desse país, uma cidade específica chamada Jerusalém. No entanto, ele não habitava exatamente em toda a cidade de Jerusalém. Havia uma parte da cidade em um lugar muito específico que era chamado de templo. E mesmo no templo, Deus não habitava em todo o templo. Não era em todo o tempo que ele se manifestava. Então observe, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, amém? Nós estamos na Nova Aliança, pode dizer aleluia? Amém. Então na Antiga Aliança, Deus não habitava em qualquer lugar, era um país específico, mas não era em todo o país, era uma cidade específica, Jerusalém, mas não era em toda a cidade específica, de maneira específica, era de maneira objetiva, mas era na verdade no local da cidade onde estava o templo, mas nem era em todo o templo, mas numa parte mais íntima, menor, chamada Santo dos Santos. Então você consegue perceber a complexidade disso? Não é verdade? Só que hoje nós somos o templo de Deus. Alguém pode dizer aleluia aí? Amém? Nós somos o templo de Deus. Então hoje Deus tem um templo ambulante. Olha que maravilha. Aonde você vai é como se Deus estivesse indo. Aonde você pisa é como se Deus estivesse pisando. Aonde você toca é como se Deus estivesse tocando. Aonde você fala é como se Deus estivesse falando. Quando você é cheio do Espírito de Deus. É isso que acontece. Então, estritamente falando, o cristianismo, na verdade, não possui templos. Não tem. Eu sei que a gente costuma dizer, fala, não, eu vou lá na igreja, olha só aquela igreja, quando se aponta aí para um prédio, católico ou até evangélico, um local de reuniões, você fala, não, olha lá a igreja. Mas, veja, e a gente chama de igreja como se sendo a referência de templo.
E tem irmãos ainda que ainda falam a palavra templo mesmo, né? Se você encontra um irmão no meio do caminho que está indo lá para o local de reuniões da igreja, pergunta para ele: irmão, onde é que você está indo? Não, estou indo lá na igreja. Meu Deus do céu. E aí, como eu disse, tem aqueles que chegam a falar até a própria palavra templo. Aí você encontra outro no meio do caminho: irmão, onde é que você está indo? Eu vou lá no templo. Templo? Que templo, irmão? É o templo de Deus. Peraí, mas o templo somos nós, entende? Então o judaísmo, o Antigo Testamento, tinha um templo. Nós não temos mais templos, amém? Não temos. Se nós voltarmos a estabelecer prédios como templos, nós vamos voltar para o judaísmo, nós vamos voltar para a religião. E o que é a religião? É aquilo que você pode fazer para se aproximar de Deus. Isso é religião. Mas isso está compatível com o quê? Com a lei ou com a graça? Com a lei. Se você se volta para si mesmo, para o que você consegue fazer, você está se voltando para a lei, na verdade. Entende? Então a religião representa, na verdade, a lei. Mas quando você entende a essência da nossa fé e percebe a bendita graça, o extraordinário privilégio de você mesmo ser o templo e santuário de Deus, porque sagrado é você. Amém, meu irmão? O sagrado é você. Meu irmão, a vida cristã se torna algo extraordinário e naturalmente sobrenatural. Entendeu o que eu quero dizer? Naturalmente sobrenatural parece contraditório, né? Mas o que eu estou querendo mostrar para você é o seguinte, meu irmão: é que pode se tornar algo, sabe, diário, a sua experiência sobrenatural com o Senhor. Algo tão constante que vai parecer que é algo natural, mas é sobrenatural. Amém? Naturalmente sobrenatural. Por isso nós somos o templo de Deus. Ele não habita em prédios, nós somos a sua morada. Deus não mora no prédio da igreja, né? Hoje na live, né? Não sei se os irmãos estão acompanhando a live às 7h30, que é o devocional da proteção de Deus. Eu continuo fazendo, mas eu faço a introdução, né, da lição aqui do dia. Não a lição inteira, apenas a introdução. Eu estava compartilhando com os irmãos, né? Eu conheço alguns irmãos, estava até o pastor Reinaldo lá de Curitiba, da Videira de Curitiba. Ele comentou que fez parte de uma igreja como essa. Então tem alguns lugares que no final do culto o pastor vai e diz o seguinte no final da reunião: Senhor, despeça-nos em paz. Aí, olha que coisa mais esquisita e estranha. Aí parece que está todo mundo saindo ali do prédio da igreja, inclusive o pastor, e Deus ficou na casa dele, que é o prédio da igreja, que virou templo. Então não dá nem para o pastor falar vai com Deus. Pra você ver, é pior do que... é o pior dos mundos, né? Porque quando alguém fala vai com Deus, eu falo amém. Eu falo amém, vou mesmo, tô com ele, Deus te abençoe. Eu falo amém, aleluia, né? Eu recebo aqui. Mas imagina, termina a reunião, já pensou se eu falar para os irmãos no final do culto, no próximo domingo: Senhor, despeça-nos em paz. Aí todo mundo vai sem Deus, não é com Deus não. Percebe que coisa estranha? Então isso é o que? Religião. Isso não é a verdadeira fé cristã. Amém? Por isso a igreja do Novo Testamento pode até possuir um lugar de reunião, que é importante, que é o que nós temos aqui. É um auditório. Quando nós estamos reunidos aqui, a igreja está aqui. Mas quando a gente para de reunir aqui e fica vazio, a igreja foi embora. Entendeu? Amém? Bem, mas vamos para a segunda característica do judaísmo, né? Para a gente fazer a comparação entre a religião e o cristianismo, né? Segunda característica do judaísmo é a lei. Qual que é a segunda característica, Rafael? A lei, aleluia. Então a segunda característica é a lei. E a lei, ela era escrita em tábuas de pedras, né? Que a gente viu até numa outra lição ontem, né? Só que a lei da nova aliança é aquela que é escrita nos nossos corações. Depois você pode conferir isso lá em Hebreus. Paulo também fala isso aos romanos, né? Aí eu sei que pode ficar um pouco confuso para alguns irmãos quando a gente fala assim: pastor, mas não é a lei e a graça? Como é que a gente fala de lei na nova aliança? A gente fala só para mostrar que, na verdade, é o que vai ordenar você, mas não vai ordenar você para causar merecimento em você, mas para você entender como que você anda na presença de Deus, entende? Como que você recebe de Deus, porque é a lei do Espírito da vida. Ou seja, antigamente tinham tábuas de pedras, né, exteriores que os homens tinham que olhar, como se fosse um manual, uma lista de mandamentos. Mas hoje não é assim mais. Hoje o que acontece é o seguinte: o Espírito Santo de Deus, Ele que é a lei da nova aliança, Ele está em você e te ensina todas as coisas. E Ele fala com você do jeito que você entende. Entendeu isso? Porque, observe, meu irmão, será que é algo complicado ao longo da vida uma criança aprender a entender seu pai e sua mãe? Não.
Pode até ter uma sensação de complicação no início, mas com o passar do tempo, por causa da convivência, da intimidade, rapidamente o filho começa a aprender a linguagem do pai, começa a aprender a linguagem da sua mãe. Percebe isso? Então é questão de relacionamento com o Senhor. Mas o Espírito Santo, ele sempre vai falar com você de maneira que você entenda. Você já viu isso? É o que bons pais e boas mães especialmente fazem. Se a criança não sabe falar ainda, o que a mãe faz? Fala igual a criança. Babá, cananá, naná, cananá. Não é assim? Não é verdade? Então assim, a mãe, ela se rebaixa a linguagem da criança, ela vira uma criançona. Só para a criança, aí a criança sorri e entende tudo. Que é a língua do naná, naná, não é assim? Então, a mesma coisa, né? De maneira semelhante, o Senhor faz conosco. O Senhor sempre, Ele vai se abaixar para falar a sua linguagem, para você entender a voz dEle. Amém? Então, essa é a maneira que o Espírito Santo te guia. Basta você se inclinar diante dEle. Amém? Se inclinar para o Senhor. Por isso que Paulo fala lá em Romanos do pendor do Espírito, né? Você se inclina para o Senhor. Então, a lei do Espírito Santo foi impressa no nosso próprio Espírito. A gente não precisa de seguir uma lei exterior. E é interessante observar isso também, porque tem coisas que você vai perceber ao longo do tempo, que às vezes Deus espera de você, mas não espera do outro. Entende? Porque é algo peculiar, é algo pessoal que o Senhor trata com você. É um relacionamento. Não é uma relação de mandamentos, é um relacionamento com uma pessoa viva que habita em você. Olha, eu não sei se você é novo da fé, mas eu me lembro quando era novo convertido, eu li um livro que impactou minha vida. Foi o segundo livro que eu li, livro de autores cristãos, né? O primeiro foi o livro Autoridade Espiritual, do Otmani. O segundo foi Bom Dia Espírito Santo, do Benny Hinn. E vamos dizer assim, o resumo do livro Bom Dia Espírito Santo é justamente isso. O Benny Hinn estava explicando que ele era um judeu, inclusive, né? Saiu da religião para o cristianismo, né? Ele era um judeu de família, né? Judaica de fato. E ele fala como foi a experiência dele quando ele descobriu a possibilidade de se relacionar com o próprio Deus através da pessoa do Espírito Santo, né? Então o título do livro, Bom Dia Espírito Santo, é algo bem sugestivo. É como se ele dissesse: acordei, com quem que eu vou falar agora? Com quem está dentro de mim, com quem permanece em mim, com o meu amado, com quem eu me relaciono, de quem eu sou cheio. Bom dia, Espírito Santo. Como que vai ser hoje? Aleluia. Olha que maravilha. Você pode viver assim, amém? Por isso, cristianismo não é uma questão de seguir normas ou regras, mas de ter certeza de uma nova natureza, de uma pessoa viva residindo em você. Então, a respeito da lei, a Bíblia fala lá em Romanos 10,4 que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Então finalizou em Cristo, Cristo cumpriu, e nele nós cumprimos. Então nós não temos mais que seguir leis exteriores, mas a voz viva daquele que habita em você. Amém? A terceira característica do judaísmo, ou da religião, vamos assim dizer, mas dizendo precisamente do judaísmo, que de fato é a única e verdadeira religião, que o próprio Deus, né, que estabeleceu essa religião, é a classe sacerdotal. Amém? Então qual que é a terceira característica? A classe sacerdotal. Alguém se lembra ainda da primeira característica? Qual que é? O templo. A segunda característica, a lei. E a terceira característica, a classe sacerdotal, ou o sacerdócio, para ficar mais simples para você. Então, no cristianismo também não existe classe sacerdotal. Como assim, pastor? O povo não diz, né, que o pastor é tipo um sacerdote, né, um reverendo e tudo. Deixa eu ler um texto com você bem rápido, 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Olha só o que está escrito, 1 Pedro 2, 9. Está escrito: vós, porém, sois raça eleita e o quê? Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então observe o que Pedro disse aqui, Pedro 2,9, né? Ele falou: vós, porém, está escrevendo uma carta para igrejas. Nem foi só para uma igreja específica, mas foi para um grupo de igrejas. Essa carta foi endereçada por Pedro. Então Pedro está falando para a igreja inteira: olha, vós porém, está falando no coletivo, não está falando para um grupo de pastores. Vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Ele até fala povo de propriedade exclusiva de Deus. Pedro estava falando para um povo, e Pedro falando para esse povo falou: vocês são sacerdotes reais. Entende? Sacerdotes da categoria da realeza, sacerdotes da categoria do Rei dos Reis. Amém?
Veja que privilégio. Então toda religião possui algum tipo de sacerdote que está acima das pessoas comuns, que tem um acesso diferente das pessoas comuns. Infelizmente essa ideia que as pessoas trazem da religião para dentro da igreja não deveria trazer. Por isso entenda uma coisa, meu irmão, de uma vez por todas, preste muita atenção no que eu vou dizer para você, que normalmente o pastor não fala isso, mas quem entende o evangelho da graça deve falar isso. E eu vou falar para você. É o seguinte: o mesmo sangue que aproxima você de Deus é o sangue que me aproxima de Deus também. Entendeu isso? Então não existe aqui, sabe, uma aproximação maior por causa do título, por causa do anel do pastor, porque o pastor é o homem do microfone. Não! Nós chegamos no mesmo fundamento. É por causa do sangue de Jesus que a gente pode entrar com ousadia e intrepidez perante o trono da graça. Então nesse sentido, o obreiro aqui não é porque ele é obreiro que ele tem um acesso especial. Entende? Não, não é. O acesso é especial para todos, pelo sangue de Cristo Jesus. Esse é o acesso, único, somente por causa do sangue. Amém? Por isso, no cristianismo, todos nós somos sacerdotes. Por isso que nós somos igreja de células. Por isso que quando alguém chega no nosso meio, a gente já quer desafiar a pessoa para liderar. Falar, pai, você vai ser usado por Deus, vai ser uma bênção. A gente já treina ele, fala, irmão, você vai pregar o evangelho. Onde você está, você é um missionário, um enviado de Deus. Amém? Quarta característica do cristianismo. A quarta característica é o seguinte, fala para alguém aí perto de você, diga assim: a quarta característica da religião ou do judaísmo são as cerimônias exteriores. Amém? Cerimônias exteriores. Então a pergunta que surge é o seguinte: o cristianismo é exterior ou interior? Entende? Exterior ou interior? Então o cristianismo, ele é essencialmente algo interior, algo espiritual, algo que procede do coração. Porque é onde Deus está. Você não fala com um Deus distante de você. Você não fala com um Deus lá do céu, longe. Não, você fala com Deus residente, com Deus que habita, com Deus que poderia escolher qualquer lugar para morar, mas Ele escolheu você para ser o templo e o santuário dEle, meu irmão. Olha que maravilha. Entende? Ele está perto, Ele está próximo, tão próximo como nunca antes poderia estar. Consegue perceber isso? Por isso que em muitos lugares, né, infelizmente, são comuns os objetos abençoados, como flor, como azeite, como moeda, como cruz também, em vários lugares, seja evangélico ou católico ou em outras diferentes aí religiões, vamos assim dizer. Esses mesmos acessórios, eles inclusive eram parte do catolicismo na Idade Média, se você for estudar a história. Só que preste atenção, meu irmão, ouça com muito cuidado o que eu vou dizer. As coisas exteriores não nos definem. Pastor, o que nos define? O que é importante? Ser nova criatura, que é uma realidade interior. O que realmente importa é o novo nascimento. Deixa eu mostrar isso para você na palavra, lá em Gálatas capítulo 6, verso 14. Gálatas 6, 14. Gálatas 6, 14. Olha o que Paulo diz. Amém? Mas longe de mim, Gálatas 6, 14 e 15. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão aonde? Na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É como se Paulo dissesse em outras palavras: olha, se é para ter uma glória, a glória é a seguinte, a glória é da cruz, ou seja, a glória é somente de Cristo, não minha. Então eu vou me gloriar porque eu fui crucificado com Cristo, e lá eu morri. Lá os meus pecados já foram condenados. E aí eu morri com Cristo e também ressuscitei com Ele. Então a glória é somente dEle. Aí Paulo continua: pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Aí no verso seguinte ele ainda afirma: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, que era uma cerimônia exterior na vida do homem. Aí Paulo vai e afirma no final: mas o ser nova criatura. Isso sim tem valor. Ser nova criatura, amém? Nós não estamos dizendo que o exterior e a questão física não tem algum lugar na vida da igreja, como o próprio elemento da ceia mesmo, são coisas exteriores, entende? Eles existem, só que esses elementos exteriores, como o cálice e o pão aqui, eles são na verdade apenas um sinal visível de uma realidade interior e espiritual,
que você experimenta e que de fato tem o poder de te transformar. Amém? Você pode dizer amém aí na sua casa, amém? A quinta e última característica, para a gente já partir aqui para o final, é o seguinte. Então, a quinta característica da religião ou da fé judaica são as obras humanas. Amém? Diga aí, a quinta característica são as obras humanas. Amém? Você lembra lá da primeira característica? O templo. O segundo, a lei. Terceiro, o sacerdócio. A quarta característica, se o cristianismo é exterior ou interior, as cerimônias exteriores. E em quinto lugar, nós queremos responder a seguinte pergunta: o cristianismo é humano ou divino? Você já sabe, é divino. Porque a quinta característica da religião são as obras humanas. Então, o cristianismo é uma questão do que fazemos para Deus ou uma questão do que Deus fez por nós? Essa é a grande pergunta. Você tem que conseguir responder, sabe, precisamente essa pergunta. A questão é o que você faz para Deus ou o que Deus fez por você? É o que Deus fez por você. É uma obra consumada, realizada, perfeita. Amém? Que Cristo Jesus realizou na cruz do Calvário. Só que na religião, as pessoas querem merecer o favor de Deus através das suas obras. Elas tentam ser boas para depois receber a bênção. Mas o cristianismo é diferente. Nós somos abençoados. E é essa bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. É esse constrangimento de amor que nos transforma. E agora eu acredito que dá para você entender, a gente já está chegando no final, o motivo da mensagem do Evangelho ser tão odiada pelo mundo. Pastor, por que o Evangelho é tão odiado pelo mundo? Eu vou te explicar o esquema mental que te dá o entendimento dessa razão do ódio contra o Evangelho. O Evangelho da graça. Veja bem. Porque o que há na cruz de Cristo que enraivece o mundo e leva as pessoas a perseguirem os que pregam o Evangelho? É exatamente o seguinte: Cristo morreu na cruz por nós, pecadores, fazendo-se maldição em nosso lugar. Isso está lá em Gálatas 3,13, depois você pode conferir. Então, a cruz, ela mostra o quê? O que o Evangelho revela? Porque, lembre-se, o cálice fala do sangue de Cristo, o pão fala do seu corpo, mas o sangue foi derramado. Cristo morreu. Morreu por quê? Porque a cruz mostra que todo homem é pecador, que todo homem nasce debaixo da maldição da lei de Deus. O Evangelho revela que nós não podemos salvar a nós mesmos, que não tem jeito a gente fazer coisa alguma para nos achegarmos a Deus, para sermos dignos da bênção, do favor de Deus. É isso que revela. Por isso, se houvesse uma possibilidade de sermos salvos pelas nossas boas obras, então a cruz nunca teria acontecido, Jesus nunca teria sido feito homem. Então você consegue perceber que quando a pessoa ela ouve o Evangelho com clareza, o que ela vai perceber? Que nela tem maldade, que ela não é capaz de agradar a Deus, que ela, se não se humilhar perante a presença de Deus, ela vai ser condenada para sempre. Então isso fere o orgulho do homem caído. Porque o homem caído é o quê? É uma alma vivente, é um grande ego ambulante, enorme, cheio de justiça própria. Aí você vem e fala para ele que ele não é digno, você vem e fala para ele uma mensagem que mostra que ele não merece. Ah, meu irmão, as pessoas se levantam contra. Falei, peraí, o que é isso? Eu mereço sim, eu sou gente boa, tem coisa boa em mim. Meu Deus do céu. Paulo mesmo falou que na carne dele não habitava bem nenhum. Entende? Essa que é a grande questão. Por isso que a cruz é a prova divina de que nós somos maus e de que nós, em nós mesmos, merecemos a condenação eterna. A cruz mostra também, por outro lado, na outra face da cruz, o imenso amor de Deus e prova que toda obra de salvação é feita por Ele, porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Por isso, meu irmão, nós precisamos de viver debaixo dessa verdade constantemente. Não é o que eu faço para Ele, mas é o que Ele fez por mim. Você está me entendendo, meu irmão? Você consegue perceber o poder disso? Isso é libertador, isso é transformador, isso desperta a sua fé. Veja, eu criei, por isso falei, são 21 dias para liberar a sua fé. Liberar a sua fé. Eu não sei quanto a você, meu irmão, mas quando eu paro para meditar um pouquinho, não precisa nem de ser muito tempo,
ou muita informação. Mas quando a gente vive constantemente debaixo dessa verdade, não é o que eu faço para Ele, mas é o que Ele fez por mim. Meu irmão, a fé cresce, a fé aumenta, sabe? Você sente coragem para ser ousado, para ir além, e esse é o chamado de Deus para você. Por isso aí na sua casa, fique em pé, por favor, e já se prepare, né, com os elementos da ceia. Eu espero que já esteja aí nas suas mãos, amém? Nós vamos celebrar a ceia do Senhor todos esses 21 dias do nosso jejum, amém? Aleluia. Os irmãos podem ficar em pé aqui também. Alguém vai trazer aqui os elementos para os irmãos. Júlio, amém. A graça, quando você entende a graça, ela anula as assim chamadas boas obras. A cruz destrói o orgulho humano. Essa aqui é a grande questão. Por isso que a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas Ele favorece o humilde, o quebrantado de coração, amém? Então por isso que o mundo sempre vai resistir à mensagem da cruz. A cruz se tornou, em outras palavras, a fronteira entre dois mundos. E ainda, lá em 2 Coríntios 5,17, coloca aí por favor, Júlio, para nós, 2 Coríntios 5,17, para enfatizar para você mais uma vez essa centralidade do novo nascimento, que é por causa da obra da cruz. Está escrito, vamos ler juntos também, você aí na sua casa, proclamar esse verso, está aí na tela, né, da transmissão. Vamos lá, 1, 2, 3 e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aleluia, amém? Esse é um excelente texto para você confessar esses dias, sabe? Se algo tem escravizado você, algum tipo de pecado, algum tipo de culpa, algum tipo de condenação, sabe? Se você precisa ser liberto de algo que você tem experimentado, que você sabe que não é o caminho de Deus para você, mas que você sabe, fala, gente, mas eu sou de Deus, por que eu estou fazendo isso ainda? Eu criei, por isso falei. O que você tem que falar então? Fala esse texto, entende? Todas as vezes quando vierem essas lutas, declare, eu estou em Cristo, eu sou nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo na minha vida, amém? Isso é para a sua fé. Por isso entenda, a justificação pela fé não é um tipo de faz de conta, mas é algo muito poderoso que aconteceu conosco, é o novo nascimento. O novo nascimento é fundamental para você entender a justificação. Deus realizou uma obra perfeita. Não é uma questão do homem ser bondoso ou imoral. Não importa a condição do homem natural, mas ele precisa nascer de novo. Que o problema do homem é que ele não possui a vida de Deus dentro de si, a própria natureza divina. Meu irmão, se você nasceu de novo, sabe, se quando eu falo com você, essas palavras trazem um fogo no seu coração, de repente quebranta você, sabe, te dá lágrimas nos olhos, sabe, esse é o testificar do Espírito. Por isso, meu irmão, se você nasceu de novo, a vida de Deus está dentro de você, porque é pelo sangue de Jesus que nós somos perdoados. Mas apenas ser perdoado não nos faz justos. Ou seja, Deus não quer apenas pecadores perdoados. Deus na verdade quer fazer uma obra de justificação. E a justificação é o que traz o alicerce do novo nascimento. Como assim, pastor? Vou contar um exemplo para você. Imagina, vamos supor que antes você era ladrão. Antes você era um ladrão, você roubava. Mas agora você foi perdoado dos seus roubos. Isso não faz de você alguém justo ou inocente. Isso só faz de você o quê? Um ladrão perdoado. Mas como você poderia ser justo se você era ladrão? No primeiro momento foi perdoado, é um ladrão perdoado, mas não mudou de natureza ainda. Como que isso seria possível? Eu vou dizer, apenas se você morresse e nascesse de novo sem passado nenhum. Já pensou isso? Você era ladrão, aí você morre como ladrão. Só que agora você ressuscita como um novo homem, com um outro nome, com outras características, com outras inclinações, entende? Agora sim, depois da morte e da ressurreição, como uma pessoa diferente, você é nova criatura, entende? A justificação, ela só ganha realidade apenas quando há novo nascimento. E a prova do novo nascimento, a memória do novo nascimento, é justamente a obra da cruz. Porque em Cristo Jesus você morreu, mas Jesus não ficou morto. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. Você foi incluído na morte de Cristo e também você foi incluído na ressurreição de Cristo. E agora você é nova criatura. Aleluia. Esse é o novo nascimento, receber a nova vida, a vida do próprio Deus. Não é mudança de conduta,
Não é seguir regras e normas, mas é receber uma vida interior dentro de você. Eu já estou terminando de fato. Eu me lembro quando eu era um novo convertido. Eu, para resumir bastante meu testemunho, eu era usuário de drogas de todo tipo, né? Maconha era mais constante, mas tinha outras, como cocaína, por exemplo. E no primeiro momento, eu confuso, sabe, naquelas dificuldades de consolidação da igreja. E olha que eu nasci lá na Videira de Goiânia, viu? Quero te dizer. Mas mesmo assim demorou um pouco para alguém se aproximar e cuidar de mim. Por isso que é importante, né, o trabalho do consolidador do anjo da guarda. Amém, pastores? Porque eu sofri por causa disso, porque demorou um pouco. E aí eu me lembro que chegou um amigo de faculdade, tinha pouco tempo que eu tinha ido para o encontro, acho que uma semana mais ou menos. E ele chegou lá na minha casa para fazer o convite que era comum, todos os dias eu receber de alguém. E aí, vamos fumar uma maconha ali, né? Não é assim que eles falam, né? Tem um jeito próprio disso aí. Se você foi desse meio, você sabe como é que é. E aí quando ele falou aquilo, me deu um aperto no coração. Eu falei, mas aí eu pensei, não estou fazendo nada, vou lá. Irmãos, fui inventar de fumar maconha com o cidadão. O que aconteceu? Eu me senti mal. Senti um mal-estar, parece que aquilo não fazia parte de mim mais. E aí, sabe o que aconteceu no final das contas? Eu acabei pregando para ele. Falei para ele, rapaz, eu mudei de vida. Jesus fez algo extraordinário na minha vida. E eu quero dizer para você, Ele pode fazer na sua também. E meu irmão, foi assim que aconteceu toda a situação. E aí cortou toda a onda da maconha. Você entendeu o que eu quero dizer? Acabou tudo. O cara ficou com raiva de mim e falou, rapaz, você tá doido. Você tá fumando maconha estragada. Eu falei, não, meu amigo, é muito mais forte que eu experimentei. Isso aqui não é nada, isso aqui é fraco demais. Você não está entendendo, você não quer algo forte, não. Algo permanente. Isso aqui é muito fraco, não serve para mim mais, não. A questão é Jesus. Entende? Mas alguém da igreja falou para mim, Rafael, falou, olha, agora você é crente, está proibido fumar maconha, não pode fumar mais não. Alguém falou isso para mim, Thales? Não, ninguém falou. Mas tinha uma nova pessoa aqui no meu interior, residente, entendeu? Não é uma questão de seguir norma da videira, não, está escrito lá na norma da videira, não fumarás maconha se você é videiriano agora. Não, é o Espírito da vida, é essa pessoa residente em mim. Por isso que o novo nascimento é central. Olha só o que diz lá em João capítulo 1, verso 12, rapidinho. Oh Jesus, João 1,12, está escrito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você recebe, o poder vem sobre você, o poder de ser feito filho de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, não é a sua vontade, nem da vontade do homem, mas da vontade de quem? De Deus. Se você nascer de novo, é porque Deus quis, é porque Deus olhou para você, viu seus pecados e mesmo assim Ele te escolheu e fez um milagre na sua vida. Você morreu e ressuscitou. Amém, meus irmãos? Esse é o chamado de Deus. Esse é o chamado de Deus para nós. E lá em 2 Pedro 1,4 também diz, 2 Pedro 1,4, é o último texto que eu quero ler com você, está escrito, 2 Pedro 1,4: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Você participa da natureza do próprio Deus através dessas promessas, livrando-vos da corrupção das paixões e do que há no mundo. Amém? Só que infelizmente os religiosos pensam que o homem é salvo se ele se comportar bem. Só que para isso, né, aí muitos pensam que ele precisa de bons ensinamentos, boas regras, boa conduta para ele se aperfeiçoar, ele se transformar. Mas esse não é o método de Deus. O método de Deus não é educação ou reforma. O método de Deus é novo nascimento, mudança de natureza. Entende? É a própria vida de Deus entrando em você. Por isso não importa quão homem bom seja, o que importa é nascer de novo. Então a grande questão é quem é o seu pai e não quão bonzinho você é. Quem é o seu pai? Eu espero que você possa dizer com convicção: o meu pai é o meu Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Mas a pergunta é: pastor, como que eu posso nascer de novo? Somente pela semente de Deus, que é a palavra de Deus, ministrada com a ação do Espírito, trazendo vida. E eu creio que tem gente ouvindo essa palavra nesse instante, que na verdade não tinha nascido de novo até agora, mas que nesse instante você está recebendo essa palavra cheia de vida, e o Espírito de Deus está produzindo uma mudança em você.
e a partir desse instante você vai nascer de novo e vai ser nova criatura. Essa é a grande necessidade de todo homem. Não é ter religião, é nascer de novo, é ter essa vida no seu interior. Porque se você nasce de novo em Cristo, você não tem mais passado, você é nova criação. Você estava naquela cruz, em Cristo Jesus. Quando Ele morreu, você morreu, mas quando Ele ressuscitou, você também ressuscitou. E é isso que nós vamos proclamar agora, porque nós estamos em Cristo Jesus, assentado com Ele nas regiões celestiais. Essa é a sua realidade, essa é a realidade da nova criação, amém? Por isso, erga o pão para o alto aí onde você está. Diga assim: este pão é o corpo de Cristo, que sofreu por mim, foi moído por mim, aonde Ele tomou todas as minhas doenças, todos os vírus, todas as pestes e pandemias. Ao tomar este pão, eu estou declarando que o corpo de Cristo experimentou a minha morte, para que eu nele experimentasse, e já experimentei, da sua ressurreição. Em nome de Jesus. Aleluia. Erga para o alto o cálice. Diga assim: este cálice é o cálice da nova aliança, aliança da graça, não da religião. Aliança iniciada por Deus, realizada por Deus, mantida por Deus, que dá glória somente a Deus. Por isso, ao tomar esse cálice, eu estou declarando que eu já fui lavado de todos os meus pecados, e que eu não apenas fui perdoado, mas eu fui justificado, eu fui feito inocente pela obra de Cristo lá na cruz. A sua morte foi a minha morte, para que a ressurreição dele fosse a minha ressurreição, e hoje eu estivesse assentado com Ele nas regiões celestiais, porque eu sou, pelo sangue, nova criação. Aleluia, amém. Por isso, agora tome do cálice e coma do pão, e agradeça por esta obra que fez de você nova criação. Aleluia, aleluia. Deixa eu orar por você encerrando, e lembrando você que daqui a pouquinho, 10h30, nós temos a nossa live Líderes que Multiplicam, amém? E hoje, nessa terça-feira também, tem a live que o pastor Luiz tem feito convidados, né, às 21 horas, acompanhem lá também, né, hoje, na terça-feira, é a Gabriela Rocha, amém? Então participe lá. Deixa eu orar para encerrar e abençoar a sua vida. Pai, em nome de Jesus eu te peço, para que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa manter vivas essas palavras, da essência da nossa fé, que é a obra que o Senhor fez por nós. Que essa palavra, ó Deus, traga, ó Deus, convicções tão profundas, que os Teus filhos sejam encorajados, ó Deus, a crerem por grandes coisas, porque a nossa confiança não está naquilo que nós podemos fazer pelo Senhor, mas naquilo que o Senhor já fez, já realizou por nós. Por isso nós descansamos e cremos em tudo aquilo que o Senhor tem prometido para a Tua glória, que nós vivemos as realidades da nova criação em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por nos acompanhar. E até mais tarde, às 10h30, no meu Instagram. Tchau, tchau, meus irmãos. Deus abençoe. Aleluia.